Vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento com o pastor Clemente. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra a tua Bíblia, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 e 2, e depois nós vamos continuar no versículo 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Versículo 11. Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que ele tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela terra, daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos, porque ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu irei e porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, que o abraçou e o beijou. E disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seu servo: depressa, traga a melhor roupa e vista nele, coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e magro. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Oremos. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, nós bendizemos e te exaltamos ao Senhor, engrandecemos a ti, ó Deus, sobre todas as coisas. E nessa oportunidade, meu Pai, nós estamos reunidos na tua presença para adorar o teu nome. E pedimos, meu Deus, a manifestação do teu Espírito Santo no meio da tua igreja. Pedimos a Deus que tu venhas falar com cada um de nós. E nessa oportunidade, Senhor, a tua palavra, que é o alimento espiritual, venha trazer alimento para a tua igreja, Senhor. Nós pedimos a ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que oramos para a glória e para o louvor do teu nome. Amém. E graças a Deus. Sentar, irmãos, vamos nessa oportunidade compartilhar a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto bíblico de 3 parábolas que Jesus Cristo conta por causa da palavra dos fariseus naquela oportunidade. E este capítulo, irmãos, é conhecido como o capítulo dos achados dos que estavam perdidos, daquilo que tinha se perdido. E nós fizemos a leitura deste texto, e nesta oportunidade nós
aprendemos ou vamos aprender fazendo algumas perguntas, ou começando com uma pergunta: por que Jesus contou esta parábola? Por que Jesus conta parábolas? Sempre que Jesus contou uma parábola, ele estava aplicando uma situação daquele contexto para ensinar algo do reino de Deus. E Jesus conta esta parábola para explicar a atitude dos fariseus naquela oportunidade. Porque o texto bíblico começa no capítulo 15, versículo 1, dizendo que publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. E todas as vezes, em todos os lugares que Jesus reunia com os seus discípulos, ele sempre tinha uma palavra de ensinamento. Mas também tinha no meio dos seus ouvintes os fariseus, escribas da lei, mestres que o criticavam. E o texto, no versículo 2, diz que os fariseus e os mestres da lei diz: este homem recebe pecadores e come com eles. Nesta circunstância, Jesus começa a contar as 3 parábolas. Mas nós vamos nos ater nessa oportunidade, irmãos, a partir do versículo 11 até o versículo 24. Nós vamos entrar no mérito do versículo 24 até o 31, que é a situação do filho mais velho. Mas, nesta oportunidade, o texto diz para nós que Jesus continua. E nesta palavra de Jesus, neste ensinamento de Jesus, quando ele traz para nós este relato, Jesus está dizendo que ele nos amou, aleluia, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 5, versículo 8. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Mas eu quero conversar com você nesta noite, irmãos, falando sobre 4 situações na vida deste homem, deste menino. Primeiro, ele era um moço feliz, inconsciente na casa do pai. Segundo, ele era um rapaz infeliz, inconsciente em uma terra distante. Terceiro, ele era um rapaz infeliz, consciente cuidando dos porcos. Mas o 4º lugar, que é lá chegando na conclusão, ele é feliz na casa do pai com consciência. Glória a Deus, aleluia. Ele é feliz na casa do pai inconsciente. Por quê? Por que ele está feliz na casa do pai e ele é inconsciente desta felicidade? Porque na casa do pai, irmãos, não lhe faltava nada. Tinha alimento, tinha sustento, a herança estava garantida. Mas aqui cabe para nós um ponto na vida deste homem, na vida do ser humano, que é a insatisfação. Nós, muitas vezes, irmãos, tomamos a decisão e em muitos momentos nós estamos insatisfeitos com aquilo que temos. E no versículo 12 diz para nós que ele disse para seu pai: pai, quero parte da minha herança. Na cultura judaica, quando o filho tomava a iniciativa de pedir a herança que tinha o pai para dividir com os filhos, ele estava se insurgindo contra o pai. Mas o texto não diz para nós, é bem possível que naquela família que aconteceu isso, ele diz: pai, eu sei que não é certo o que eu vou falar, eu sei que não é hora de pedir nada, mas eu quero parte da minha herança porque eu tenho direito nela, e se eu tenho direito nela, eu quero a minha parte, porque o Senhor não importa mais para mim. Ele estava dizendo: ó,
a partir do momento que eu colocar a minha herança dentro da sacola e ir embora, o Senhor e a minha mãe já não tem mais valor na minha vida. Acabou tudo. Ele estava feliz na casa do pai, inconsciente, ele toma esta triste decisão. A insatisfação, irmãos, é o primeiro estágio da rebelião. Ele era feliz e não sabia. Ele tinha pão com fartura e ele não se dava conta disso. Ele não precisava lavar sua roupa e ele não se dava conta disso. O pai não cobrava o trabalho dele como ele deveria trabalhar e ele não se dava conta disso. Aí ele toma essa decisão. Ele é feliz na casa do pai e inconsciente, mas ele toma a decisão da sua vida, a rebelião da sua vida e vai embora com aquilo que o pai entrega nas mãos dele. Mas ele no versículo 13, diz para nós que não muito tempo depois, o filho pega tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Ele vai embora, ele agora está em uma terra distante, vivendo irresponsavelmente. Ele está infeliz agora, o texto mostra isso para nós. Porque enquanto ele tem dinheiro, ele está feliz. Mas a partir do momento que ele começa a acabar o dinheiro dele, ele começa a viver a infelicidade. Longe da casa do pai. E curiosamente, irmãos, Jesus não diz o nome deste homem, não diz o nome desta família, mas distante da casa do pai, distante de alguém que poderia brecar ele nas atitudes dele, distante das suas raízes, distante do vínculo familiar, ninguém poderia o vigiar. E lá o texto diz para nós, que repetimos na leitura, ele gasta todos os seus bens irresponsavelmente. Irmãos, lá em terra distante era dinheiro, era festa todos os dias, era balada, era bebida, era mulheres, era gracejos, e as taças de vinho transbordando. Assim era a vida dele. Porém, Jesus traz um retrato desta história para nós. Jesus traz um retrato desta história para a igreja. Jesus traz um retrato desta história para as famílias. E quantas pessoas não foram criadas na igreja? Quantos que você não conhece que um dia pisou nesse mesmo piso que você pisou, que está pisando hoje? E alguém falou para ele assim: fica nessa aí, a vida está pulsando lá fora. Esse negócio de ir para a igreja é chato. Esse negócio de levantar sábado de manhã e ir para a igreja é chato. Esse negócio de ler a Bíblia é chato. Esse negócio de ir para a igreja no domingo à noite é chato. A vida está pulsando lá fora. Foi, irmãos, talvez você não possa compreender, ou vai compreender, foi a proposta que a serpente fez lá para a irmã Eva. Ela está ligada no assunto aí, não é a outra. Não é ela, é a outra. Foi a proposta que a serpente fez. A serpente, parafraseando o texto lá de Gênesis, a serpente diz para ela assim: ó, você pode mais. Você pode mais. Você pode conhecer muito mais. Você pode conhecer muito além do muro do jardim. Aqui não, aqui você tem restrição. Ele diz para ela: preste atenção, a alegria está do outro lado do muro. Aqui, esse jardim aqui, isso aqui é fichinha do que tem lá fora. Aqui não. E ela deu ouvido à voz da serpente.
E quantos, nas frases anteriores, diz, quantos não estão dando ouvido? A vida está pulsando lá fora. É a moto fazendo barulho, é o adolescente, é a adolescente na garupa da moto andando irresponsavelmente. A vida está pulsando lá fora. A proposta é esta. Enquanto está na casa do pai, não, eu não quero esse negócio de pai me controlando, esse negócio de mãe me controlando, não está comigo não. Eu quero viver a minha vida. A atitude do menino aqui no texto bíblico era essa. E o pecado, ele é atraente. O pecado, ele custa caro. O pecado, ele custa caro e você não tem condições de pagar. O jovem, quando ele toma atitude, ele olha para o Nuno e diz assim, o Nuno promete para ele prazer, mas vai trazer desgosto. Ele tinha liberdade na casa do pai, mas o pecado falou para ele assim, lá fora você tem liberdade, mas lá ele pagou com a escravidão. E não era a escravidão de ter que trabalhar cuidando dos pobres, era a escravidão do pecado mesmo, que mancha. E quem só tem poder de limpar é o sangue de Cristo. Glória a Deus, aleluia. O diabo lá fora promete vida, mas ele mata. Aleluia. Ele vai te levar mais longe do que você gostaria de ir. É aquela pessoa, ou é aqueles, figuradamente, para você entender, é aqueles que não sabem nadar e entra no mar e começa a balançar na água e a onda vai levando e de repente o helicóptero tem que descer para o centro para tirar. Leva mais longe do que gostaria de ir. E assim foi o homem, o menino do texto bíblico de Lucas capítulo 15. Mas agora ele é infeliz, consciente. Lá na pocilga, lá no chiqueiro dos povos. Versículo 14. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. No verso 13 diz o texto que ele gastou tudo o que tinha. No verso 14 diz que apareceu a fome. Com fome, sem dinheiro, sem parente, sem pai, sem mãe, sem primo, sem irmão, ele começa a padecer. Verso 15: foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região. Lição aprendida: amizades de taberna são falsas. Lição aprendida: amizade de copos só é enquanto tem dinheiro. Amizade de copos só é enquanto a crise não chega. Quando a crise chega, todo mundo vai embora e você fica lá para pagar a conta. Imagine a cena. E esta que Jesus pinta neste quadro é, para o judeu e para nós adventistas da promessa, o porco é um animal imundo. Mas não é só o caso do porco ser um animal imundo, não. O quadro é mais dramático. Além de ser um animal imundo, ele vai ter que cuidar de porcos. Era para o judeu na época também um trabalho indigno dos mais terríveis. Era a última consequência para um judeu da época trabalhar lá no campo cuidando de porcos. E a situação dele complica cada vez mais. Porque ele não encontra uma família que possa lhe dar um trabalho decente. Enquanto ele vai passando e sofrendo, ele vai cuidar de porcos. E aí ele tem fome. E a fome dói. A fome machuca. E a vontade de comer era tanta que ele dá vontade de comer a comida dos porcos. E o texto que nós fizemos a leitura diz para nós que era as vagens de uma planta chamada alfarrobeira,
que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Era uma planta, ou é uma planta que tem ali na região do Mediterrâneo, que serve, que dá também para o humano comer. Mas o dono dos porcos parece que era pesado assim, ó, para cada porco essa quantidade. Se eu ver você comer um pouco dessas vagens aqui, você vai pagar o preço. E enquanto ele leva a comida para os porcos, ele olha assim, mas porco tem comida e eu estou com fome. Os porcos estão sendo alimentados e eu estou passando fome. E ele sofre ainda mais. Porque o dono dos porcos o controlava, você não pode comer. O teu salário só vai ser no final do mês. Você não tem vale no dia 15, nem no dia... Você vai receber só no dia 30. Meu Deus do céu. Não vou adiantar a tua cesta básica, não. É só no dia 30. Aí o jovem dizia, mas eu não tenho nada para comer em casa. Se vire, o teu trabalho, o teu salário é no final do mês. O homem está pedindo o aluguel da casa. Eu não tenho nada a ver com isso. Se vire. Mas eu não posso comer nem um pouquinho das vagens que os porcos estão comendo lá. Não. Você tem que dar comida para os porcos. O texto diz que ninguém lhe dava nada. Versículo 16. Ele agora é infeliz, sabendo do que estava acontecendo. E é assim, irmãos, que o diabo faz. É assim, irmãos, que o pecado faz. Ele te tira da casa do Pai, ele te tira da igreja, e quando você está lá no lamaçal do pecado, ele fala, agora fica aí, ó. Ele não vai lá estender a mão para você, não. Agora, ele está assim nessa situação. E quantas pessoas no século 21, irmãos, estão vivendo na mesma situação deste menino? Quantos crentes, filhos de crentes, não saíram da igreja? Eu vou sair da igreja porque é só o Jonathan que toca na bateria e não me deixa, não me ensina. É só a Priscila que canta, é só o pastor que prega, é só a Bíblia que faz comida, tem gente que faz isso, irmão, está lá e vai embora da igreja, e aí vai para outra igreja e não permanece lá, e está aí perambulando pelo mundo, está sendo aí peneirado pelo diabo todo dia. Quantos foram criados no Evangelho e abandonaram e foram induzidos e foram seduzidos pelas atrações do mundo e foram embora? Mas eu não quero ficar nessa parte só. Versículo 17. Caindo em si, aleluia, disse ele: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Meu Deus, Jesus amado. Quantos empregados na casa de meu pai? Ele disse: aleluia, irei me pôr a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: glória a Deus, aleluia. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus empregados. Aleluia. A seguir levantou e foi para a casa do seu pai. Aleluia. Estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho, abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seu servo: depressa, toma a melhor roupa, vista nele, coloca o anel no dedo, calçado nos pés, traga um novilho gordo, vamos fazer uma festa e alegrar, pois desde que meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Outrora um menino rebelde, caindo em si, ele lembra da casa do pai. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ele lembrou e houve tempo. Aleluia. Teve tempo. Aleluia, Jesus, aleluia. O duro, o sofrimento é quando lembra e não tem mais volta. Qual a lembrança? Pergunta para você nesta noite: qual a lembrança que tu tem da casa do teu pai? Era uma casa com fartura. Era uma casa desaposta, não importa a qualidade da comida, mas tinha. Uma casa que tinha provisão.
Se teu filho pudesse dizer para você uma palavra sobre a tua casa, o que ele diria para você? Que marcas temos deixado? Porque Lucas diz para nós que quando ele cai em si, ele lembra. Porque lá na casa do pai, agora ele lembra da generosidade. Lá ele lembra de pão com fartura. Lá ele lembra que ele trabalhava, ele cuidava das ovelhas. Lá ele lembra que cuidava dos bois. Lá ele lembra que ele tinha as roupas lavadas todos os dias. Lá ele lembra que ele tinha o alimento todos os dias. Meu Deus, aleluia. Quando ele conseguiu enxergar a miséria pessoal, a lama que estava tomando conta da vida dele, ele disse: voltarei. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Voltarei. E quantos filhos pródigos não estão por aí? Para alguém que elameou a sua vida no mais profundo pântano do pecado, estão afastados do caminho de Deus. O recado de Deus nesta noite é hora de voltar. Glória a Deus, aleluia. O recado do Senhor chega de sofrer. Aleluia, glória a Deus. Quando o pai é um pai de amor, irmãos, ele abraça. Quando o pai é um pai de amor, ele estende os braços. Quando o pai é um pai de amor, ele perdoa e ele te recebe. Glória a Deus, aleluia. E eu quero destacar para você aqui, irmão, não sei se você já percebeu isso no texto. Ele toma a decisão e ele ensaia todo um discurso. Ó, quantos empregados que meu pai tem, comida de sobra e eu morro de fome. Porém, a caminho voltarei para meu pai e direi: ó o discurso dele. Pai, pequei contra o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como os teus empregados. Aí quando ele chega, versículo 21, ele fala para o pai: ó pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe o discurso dele na metade, porque ele ia dizer para o pai assim: ó, pai, trata-me como dos teus empregados. Mas quando o pai reconhece a atitude dele, ouve dele: pai, pequei contra o céu e não sou digno mais de chamar teu filho, antes dele falar: ó, trata-me como dos teus empregados, parece na cena, imagine você que eles estão conversando aqui, o filho diz: pai, pequei contra o céu, não sou digno mais de ser chamado teu filho. Quando ele vai abrir a boca para falar a segunda parte do texto, o pai vira, deixa de dar atenção para ele e fala para o empregado: ó, vai lá e busca o boi. Glória a Deus, aleluia. Vai lá e busca o boi. Santo é o teu nome. A festa não é pelo que a frase do filho ia falar depois, mas a festa começa quando o pai diz: tá bom, agora vai lá e busca o boi, vai lá e busca a roupa, vai lá e busca o chinelo, vai lá e busca o anel. Glória a Deus, aleluia. Vestir roupa limpa é sinal de honra, calçado nos pés é sinal de honra, anel no dedo é sinal de autoridade, e Deus nos dá pelo sangue de Cristo essa autoridade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Por isso, glória a Deus, irmão, aleluia. eu e você precisamos tomar esta decisão de oportunamente. Ele tomou a decisão. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque o diabo, ele é astuto, ele diz assim: ó, peca, 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 é bom, peca. Quando está lá, ele diz: não adianta mais, não tem jeito, agora você está perdido, agora não sai mais dessa. Sai sim. O Deus a quem servimos é o Deus que perdoa. É o que Deus me falou para o malfeitor da cruz. Hoje mesmo está comigo. Glória a Deus, aleluia. Ele é o Deus de toda graça. Ele é o Deus da segunda oportunidade. Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que traz de volta e que abraça. Aleluia. Quando ele toma a decisão, ele volta. Aleluia, Jesus. Quando ele Aleluia. busca a casa do Pai, ele encontra. Aleluia. Mas a decisão dele, irmão, a decisão dele, irmãs, foi
hoje. Aleluia. Glória a Pode ver no texto aí, caindo em si. Deus. Ele reconheceu hoje. Glória a ti, Jesus. Não adianta você reconhecer hoje e dizer assim, eu vou tomar a decisão amanhã. Me lembro nos tempos de criança, tinha uma ave, eu ainda tem essa ave lá na Bahia, ela só é uma ave de hábito noturno, o som dela você entendia assim, amanhã eu vou. Os baianos sabem, né? Ela cantava assim, amanhã eu vou. Você entendia que ele estava dizendo, amanhã eu vou. E nunca ia. Porque o amanhã, quando chegava amanhã, era hoje. E tem gente, irmãos, que diz assim, amanhã eu vou tomar a decisão. Eu vou colocar a minha vida em ordem, vou para a igreja. Amanhã eu vou e nunca vai. A decisão é tomada hoje. E levantando-se foi, diz o versículo 18. Aleluia. Agora ele é feliz, consciente na casa do Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora ele é feliz, consciente na casa do Pai. Aleluia. Deus quer que você tome a decisão. Deus quer que você coloque a decisão em prática. Imediatamente. Não é só no mundo espiritual, não é só na vida espiritual, mas é na tua vida prática. A parábola que Jesus conta, ela é cheia de detalhes. Porque o texto fala que ele pede, como eu mencionei no início, a parte da herança vai embora, o pai dá. Ele vai embora, gasta tudo. Mas algo que nos chama a atenção também nesse texto, nesse detalhe da parábola de Jesus, narrada pelo médico Lucas, é que o texto diz que o ancião, o pai de família, vai correndo ao encontro. E não era hábito de um ancião correr ao encontro de alguém. Ele sempre esperava aquela pessoa chegar até ele. Ele vai ao encontro. Para nós caminhar para a conclusão, irmãos, é aquela cena que Jesus pinta neste quadro. É aquele pai que sentou na varanda da casa, o dia que o filho saiu com a mochila nas costas, e ele ficou ali sentado, aguardando o filho voltar. Há um hino da dupla Daniel e Samuel que diz assim: saudade de Teresa, uma jovem que toma atitude e vai embora da casa dos pais, naquelas frases que eu disse lá na introdução, de que a igreja é coisa chata, de que ler a Bíblia é coisa chata. Ela vai embora, ela se rebela com Deus, com o pai e a mãe, ela vai embora. E a mãe fica todos os dias aguardando a volta desta filha. Assim era este pai, aguardando a volta do filho. Mas o filho aqui, irmãos, voltou. E o pai recebeu. Glória a Deus, aleluia. O pai aguarda você. Ele espera você. Ele está nos esperando. Ele está de braços abertos, sentado lá na varanda da casa, olhando para você. Quando você pula lá na curva da estrada, ele sai correndo e vai ao seu Glória a encontro. Deus, aleluia. Aleluia. E ele vai te fazer feliz. Ele vai te abençoar por completo. Aleluia, Jesus. O propósito de Jesus nesse texto é restauração. O propósito de Jesus no diálogo com os publicanos e
fariseus, ou com os mestres da lei, fariseus, não com os publicanos, com os mestres e fariseus, é de que Deus é o Deus da nova chance. Glória a Deus, aleluia. É o Deus que interrompe a confissão. É o Deus que ordena o servo. É o Deus que veste com roupa nova. É o Deus que veste você com as vestes da justiça. É o Deus que escreveu o teu nome no livro da vida. E é o Deus que dá para você o melhor. Glória a Deus, aleluia. Quando no versículo 22 diz para nós que o Pai manda buscar o bezerro, alguns textos dizem assim, bezerro cevado, versículo 23, um bezerro gordo, boi, era o melhor que tinha. Essa é a graça de Deus. Glória a Deus. Essa é o texto que mais manifesta a graça de Deus em perdoar. Aleluia. Ele é o Deus que perdoa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele é o Deus que celebra. E a festa diante de Deus por um pecador que se arrepende. E ainda a partir do versículo 25, ou seja, no 24, eles começam a festejar e a regozijar com o regresso. Aleluia. Jesus está dizendo: há um banquete para você. Jesus está dizendo: a mesa está pronta. Glória a Deus, aleluia. Jesus está dizendo: há um lugar para você nesta mesa. Toda vez que esse lugar é ocupado, ele abre mais um lugar, e ele abre mais um lugar, e ele abre mais um lugar nesta mesa. Porque na mesa de Cristo os lugares nunca acabam. Aleluia. E ele está aqui nesta noite. Ele convida você a tomar essa decisão. Glória a Deus, Ele aleluia. convida você, ele está de braços abertos para te receber. É uma decisão que eu e você precisamos tomar todos os dias. E eu quero orar por você. Que esta palavra, esse texto de outra oportunidade, nós pregamos sobre o desenrolado 25 ao 31 das atitudes do outro filho. Mas aqui hoje é um convite à graça. É um convite à Glória graça. a Deus, aleluia. Se coloque em pé com você, quero orar com você nessa oportunidade. Aleluia, Pai Deus. Bondoso Pai, meu Deus, nós te louvamos, ó Senhor. Nós te bendizemos, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti. O Espírito Santo, meu Deus, tem passeado no meio da igreja. O Espírito Santo, meu Deus, tem passeado no meio do teu corpo, Pai. E nesta oportunidade, meu Deus, aqui nós estamos, ó Senhor. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Muitas das vezes, Pai, nós tomamos essa decisão de querermos cuidar da nossa vida, da nossa bandeira, Oh, meu Deus. pegar a nossa mochila, a nossa bolsa, a nossa mala e ir embora. Mas o Senhor falou nesta noite que aqui tem um banquete verdadeiro. Aqui é que tem um banquete de alimento. Um banquete que o Senhor tem dispensado na vida da igreja, não causa repulsa, não causa dor, não causa enfermidade, porque é um banquete que o Senhor dispensa na vida da igreja. Meu Deus, é um banquete da graça. Por isso, meu Deus, eu oro e peço ao Senhor que tu apliques a tua palavra na nossa vida, meu Deus. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus. Com a cabeça e vamos encerrar o nosso culto agradecidos a Deus. Obrigado, Senhor, por este momento, meu Pai. Eu peço a Deus cuidado todo especial na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Peço, meu Deus, que o Senhor nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus. E nós oramos pedindo a tua bênção, encerrando este culto, dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós,
hoje e permaneça para todo sempre. Amém.